got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Separei pra essa rodada, galera, 9 jogos e no final do vídeo vou deixar 2 bilhetes prontos, tá? Antes de mais nada aí já peço ajuda aí pra você que tá assistindo esse vídeo, deixar um like aí que é muito importante, tá? Já mete o dedo no like aí, vamos em busca de pelo menos 800 likes nesse vídeo, né? Lembrando que seu like ele fortalece demais o trabalho que eu ofereço pra vocês e também ajuda esse vídeo a chegar pra mais pessoas no YouTube, tá? Então já deixa o like aí que é muito importante. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui no canal BetGreen, fechou? E para maiores informações sobre o Grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, o meu número está na descrição desse vídeo, vai aparecer aqui ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do Grupo VIP, tá? Corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei para essa rodada são esses jogos aqui. A gente vai ter Liga Europa, vamos ter Conference League, Brasileirão Série A, campeonato aqui da Colômbia também, vamos ter aqui um jogo da Arábia e vamos começar falando do nosso primeiro jogo que acontece 1h45 da tarde, né? O jogo já começa à tarde aí, vamos ter aqui Conference League, jogo entre Fenerbahçe contra o Ludogorets. Esse jogo aí que é muito favorável aí pra gente assistir o Fenerbahçe vencer, né? Nesse grupo aí onde o Fenerbahçe tá 100%, 2 jogos e 2 vitórias, né? Venceu o Trnava e venceu na estreia em Nordjylland, né? Enquanto o Ludogorets está com 3 pontos aqui em terceiro lugar, venceu na estreia o Trnava e perdeu para o time do Nordjylland, né? Então tudo indica aqui, galera, que a gente vai ter um jogo aberto com muitos gols e também uma vitória do Fenerbahçe aqui é bem provável de acontecer, tá? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence. Se for pegar uma entrada simples, pode até colocar casa vence no primeiro tempo, tá, galera? Mas como a gente está focando aqui no palpite mais seguro, a gente pega casa vence aí, né? Fenerbahçe para vencer, que é bem mais viável, né? Qualquer coisa pega no ao vivo também para tentar a odd aumentar um pouquinho. A segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida, que também é excelente para esse confronto. Placar para esse jogo vou arriscar 3-1 Fenerbahçe, 3-1 casa. Agora vamos aqui pro Sauditão, né? Campeonato da Arábia Saudita. Vamos ter o Al Ittihad contra o Al Hazen. Jogo 3 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Al Ittihad. O time do Benzema aí tá em quinto lugar, né? Tá com 20 pontos. Até o momento aí 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E o time aqui do Al Hazen é o penúltimo colocado com apenas uma vitória, que foi uma vitória recente, né? Contra o Al Raed, que é o último colocado. Então a equipe só tem uma vitória aí nesse campeonato, 3 empates, 6 derrotas. Tudo indica que a gente vai ter um jogo aí com uma vitória tranquila do Al Ittihad. Acredito também aí que a gente vai assistir pelo menos 3 gols nessa partida, quem sabe até mais, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence no primeiro tempo, tá? Al Ittihad para vencer o primeiro tempo. Segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida, que também é bem interessante. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 3-0 casa, talvez um 3-1. Agora vamos aqui para os jogos da Liga Europa, vamos ter 3 jogos aqui que eu separei seguido, né? Vamos ter aqui o Brighton contra o Ajax, jogo muito interessante, tá? Ajax aí numa fase horrível. O Ajax aí, se a gente for pegar aqui, galera, dos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 2. É o penúltimo colocado do campeonato holandês, então a situação do Ajax não é nada legal, tá? E pela frente vai ter o Brighton aí que vai fazendo uma temporada muito boa, né? Fez a última temporada interessante demais e nessa temporada também tá muito bem no campeonato inglês. Jogo que acontece 4 horas da tarde. A gente vai dar uma olhada nesse grupo aqui, onde tem o Brighton que ainda não venceu, né? Por incrível que pareça, perdeu o primeiro jogo para o AEK em casa e empatou fora de casa contra o Olympique de Marseille. E o Ajax, por sua vez, 2 jogos e 2 empates, né? Empatou com o Olympique de Marseille e empatou com o AEK. Nesse jogo, galera, acredito que a gente vai ter chance de assistir um gol no primeiro tempo, tranquilo, tá? Na minha opinião. E no jogo todo, 3 gols ou quem sabe até mais. Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção, a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Placar para esse jogo, eu vou estar arriscando 3-2 casa. Acredito que vai ser um jogo com muitos gols. Agora vamos para mais um jogo aqui, vamos ter o Leverkusen jogando em casa contra o Karabag, jogo 4 horas da tarde, a gente vai ter esse jogo aí válido aqui pelo grupo H, onde as duas equipes estão 100%, né, então com certeza vai cair um 100% aqui, e a gente vai ver aí que o Leverkusen nos 2 jogos venceu os dois, né, venceu o Haken por 4-0 e venceu o Molde fora de casa por 2-1. O Karabag venceu o Molde por 1-0 e venceu o Haken fora de casa por 1-0, né? Então assim, as duas equipes estão 100% aí, e agora tem que decidir aí quem vai continuar aí com 100%, ou se vai ter um empate
empatezinho aqui, né? Mas a princípio aí o Leverkusen, pela campanha que vem apresentando aí nos últimos jogos, tem grande favoritismo, né? São 9 vitórias e um empate nos últimos 10 jogos, né? Então, na minha opinião, Leverkusen vence esse jogo no primeiro tempo e também vamos ter chance de assistir muitos gols, tá? A princípio a gente pega o mercado de gols que é mais seguro, então a gente vai com a dica mais de 2,5 gols como primeira opção, e a segunda opção a gente pega casa vence no primeiro tempo. Placar para esse jogo vou arriscar 3-0 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Liga Europa, vamos ter o Liverpool contra o Toulouse. O jogo que acontece 4 horas da tarde, o jogo vai ser lá na Inglaterra, na casa do Liverpool. Liverpool que está 100%, né, 2 jogos e 2 vitórias, venceu o Lask fora de casa e venceu o Royal Union em casa por 2-0. O Toulouse, por sua vez, empatou fora de casa contra o Royal Union, que não foi ruim, né, um empatezinho fora de casa, é sempre bom, e venceu o Lask em casa por 1-0, né, então assim, duas equipes que vai fazendo aí uma campanha boa no seu grupo, né. A princípio, o Liverpool grande favorito para vencer esse jogo, né? O Liverpool jogando em casa é muito forte, se a gente for ver aqui, ó, são 8 vitórias, um empate e uma derrota apenas, e no confronto direto tem um joguinho aqui lá de 2007, muito longe, e o time do Liverpool simplesmente goleou 4-0, tá? Acredito que vai ser outro jogo aí interessante pro Liverpool até mesmo golear e conseguir uma vitória tranquila, tá? A gente vai com a primeira opção com a dica mais de 2,5 gols na partida, grande chance de bater 3 gols a mais. Segunda opção a gente pega casa vence no primeiro tempo, o Liverpool para vencer o primeiro tempo também é uma segunda opção assim bem interessante. Placar para esse jogo vou estar arriscando 3-1 casa. Agora vamos aqui para a Conference League, vamos ter aqui o nosso querido Bodo Glimt contra o Besiktas, jogo que acontece 4 horas da tarde. De um lado a gente vai ter o Bodo Glimt jogando em casa, né, na Noruega, contra esse time do Besiktas aí, que são duas equipes que ainda não venceram, né, nesse grupo, né. Se a gente for ver aqui, um empate e uma derrota para cada uma, mas né, é bem parecido aí, né. O único critério que é o saldo de gol aí que é diferente, porque o Besiktas pelo menos marcou gols, né, mas o Bodo Glimt, por incrível que pareça, empatou em 0-0 na primeira rodada e em casa no último jogo perdeu por 1-0, né? Então, assim, é um time que tem um ataque muito efetivo, mas nessa Conference League aí não tá muito efetivo, não, né? A princípio aqui acredito que a gente vai ter chance de assistir gol das duas equipes e também um jogo aberto aí com 3 gols, ou quem sabe até mais, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam. Segunda opção para esse jogo a gente pega mais de 2,5 gols na partida. Placar para esse jogo vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para 2 jogos do Brasileirão da Série A, né, nessa rodada 29, vamos ter o Vasco contra o Internacional, jogo 7 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Vasco. A princípio aí o Vasco precisa muito dessa vitória, só que vai ter pela frente o Internacional que vem de uma goleada de 7-1 em cima do Santos, né, uma goleada aí, sei lá, sem noção, e o Vasco por sua vez perdeu o clássico pro Flamengo por 1-0, mas foi um jogo muito disputado, tá, qualquer uma das duas equipes poderia ter conseguido aí essa vitória e os 3 pontos, né, mas infelizmente aí o Vasco acabou levando a pior e continua aqui na zona do rebaixamento, né, nessa rodada acredito que o Vasco vai em busca dessa vitória aí para poder respirar um pouco. Internacional jogando fora de casa não é uma equipe que tem assim um desempenho muito interessante, né, são 2 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, né, não é a campanha tão boa, e o Vasco, por sua vez, jogando em casa, tem 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Lembrando que no primeiro turno o Vasco foi muito mal, então essas 6 vitórias aqui, a maioria foi no segundo turno, tá? Então a gente vai aqui, galera, ter 2 opções interessantes, né? A gente tem uma vitória e um empate do Vasco e também tem o mercado de gols, né? A princípio a gente pega o mercado de gols aqui que é mais seguro, né? Vamos com a dica mais de 1,5 gols como primeira opção. A segunda opção a gente pega casa ou empate, né? Vasco da Gama ou empate. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo aí, vamos ter o Santos, né, que a gente acabou de comentar aí do Internacional, que deu uma cipoada aí no Santos. O Santos vai estar jogando em casa aí na Vila Belmiro contra o Coritiba, né, 2 equipes do desespero, né, jogo 9h30 da noite, a gente vai dar uma olhada na classificação, a gente vai ver o Santos em 18º lugar e o Coritiba em penúltimo lugar aqui com 20 pontos, né, Coritiba e América Mineiro completamente rebaixado, né, só uma sequência de jogos aí incrível para tirar essas 2 equipes aqui dessa situação, né? O Santos, por sua vez, ainda tá mais tranquilo, porque uma vitória aqui, dependendo dos outros resultados, ele já sai da zona do rebaixamento, né? Especialmente que tem 8 vitórias, então ele já passa aqui o Vasco, passa o Goiás, passa o Corinthians e fica coladinho aqui com o Cruzeiro, né? Então, assim, acredito que vai ser um jogo aí interessante para gols, né? Vai ser um jogo aberto, porque são 2 equipes no desespero, mas eu também acredito aí numa vitória ou talvez um empatezinho do Santos, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção a gente pega a casa, vence com empate e anula. Placar para esse jogo vou estar arriscando 2-0 casa, talvez um 2-1.
Agora vamos no nosso último jogo, vamos ter campeonato da Colômbia, né? Vamos ter aqui o Atlético Nacional contra o Petroleira, jogo 10h20 da noite. O jogo vai ser aí na casa do Atlético Nacional, que vai em busca dessa vitória aí para garantir aí a sua vaga, né, no quadrangular aí desse campeonato da Colômbia, né? O Petroleiro também tá aí na briga para poder conseguir essa vaga, porém vem de uma sequência aí meio que oscilando, né? São 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. O Atlético Nacional também tá nessa vibe, né? Só que o Atlético Nacional jogando em casa só tem uma derrota, né? São 7 vitórias e uma derrota apenas, né? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio muito grande. Deixa eu dar só uma conferida aqui, o time jogando em casa. Jogando em casa até que tem um desempenho melhor, né? 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Mas eu acredito aí que pelo futebol que o Atlético Nacional tem jogado aí, acredito que vai conseguir aí esses 3 pontos aí, se garantir aí já de forma automática no quadrangular aí desse campeonato da Colômbia. Então a gente vai com a primeira opção com a dica Casa Vence. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar muito, que é o principal, né? E agora eu vou estar deixando para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.